E confesso que até ontem, inclusive quando a Carol tinha perguntado, depois da bênção, né, que foi o encontro de casais, louvado seja Deus, mais uma vez a vida dessa coordenação do grupo de casais, né, dessa equipe que lidera, que realmente ontem foi um tempo extraordinário do Senhor para casais, algo que nos alimentou, algo que nos trouxe no coração muitas coisas, dá aquela revirada no baú, né? Lá naquele cantinho ali, aquelas coisas que a gente vai deixando meio oculta, mas ontem foi revirado, né? E então foi um alimento muito saudável, muito importante espiritualmente, falando, tudo alicerçado na palavra de Deus, foi algo tremendo. E a gente saiu daqui cheio da presença, e depois com aquele cafezão, né? Aquele banquete que foi montado ali, que as irmãs trouxeram, prepararam, também a gente saiu cheio, né? Então foi um dia abençoado, uma noite abençoada. E a Carol tinha perguntado, né? Pastor, já tem a palavra, a mensagem, que a gente fica naquela expectativa do louvor, por causa da ministração. E o que aconteceu? Eu falei, Carol, estou com um branco espiritual. Repetindo uma frase que o Simon falou para mim um dia. Estou num branco espiritual, pedindo para o Senhor a direção, falando com Ele, fomos passando essa madrugada, e até chegar ao amanhecer do dia, mais uma vez Ele fez comigo isso, como foi na última vez que foi a missão de ministrar, onde ao amanhecer do dia, eu tendo esse tempo com Ele, Ele me trouxe, e o tema da noite que eu posso dar para essa palavra, para essa ministração, é a bondade de Deus. Foi isso que o Senhor pediu para que fosse ministrado essa noite. Porque, Senhor, por que tu te preocupa tanto? Por que tu corre tanto, bate tanta cabeça? Porque se o que eu quero é que o povo entenda a minha bondade. Então fala para a igreja, fala para a minha igreja, o quanto eu fui bom contigo, o quanto eu sou bom na tua vida, o quanto eu sou necessário na tua vida. Que a igreja vai entender as bondades e misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Amém? Então abra a palavra lá no livro de Salmos 23. Livro de Salmos 23. Amém, igreja? Livro de Salmos 23, onde fala a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 23, a partir do verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da nossa vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e rendemos graças, Senhor, pela tua presença e misericórdia sobre nós, Jesus. Fala conosco essa noite, Pai. Fala com a tua igreja, Deus. Não seja eu, Senhor, mas me usa como um canal, transmitindo a tua vontade, aquilo que vem do teu coração, Pai. Que sejamos boca da tua palavra hoje, Senhor, e sempre. Amém, Deus. Amados, esse salmo, né, ele não foi um contexto onde foi baseado no momento de festa, no momento de alegria, no momento de gozo, no momento de prazer, como citamos inclusive ontem, né, como na semana passada, um momento de festa, na outra semana, né, aniversário da igreja, ontem, festa dos casais. Não era num contexto dessa forma, numa tranquilidade. Pelo contrário,
O contexto é quando se passava por uma grande perseguição, uma tribulação e uma ameaça da vida. Davi estava sendo perseguido, Saul, certo? O rei, Davi já sendo ungido, o Saul já sabendo e perseguindo, querendo matar, tirar a vida de Davi. E nessa situação, no nosso dia a dia, nós passamos muitas das vezes nesse sentido, de perseguições, de atribulação. Tenho certeza que durante essa semana, muitos de nós passaram por esse momento. Muitos vêm sofrendo já ao longo do tempo por algum problema. Muitos vêm se sentindo oprimidos por alguma situação. Às vezes algum tema na tua vida, alguma área da tua vida, vem te oprimindo e vencendo uma luta, uma perseguição. Quase que como o próprio inimigo, quase que como Saul em cima de Davi. E todos os inimigos que eram contra ele. Então eu quero te dizer, meu amado, nessa noite, que assim como Davi venceu, você também é vitorioso em Cristo Jesus. Assim como Davi suportou na base da fé e da perseverança dele, você também pode suportar e perseverar na base da tua fé, na base daquilo que tu crê, com os teus joelhos dobrados, aceitando tudo aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Mas em primeiro lugar, para que a tua história mude, os teus inimigos parem de te perseguir, que as atribulações parem, você tem que entregar o controle na mão dele. Você tem que confiar a sua vida, o seu dia a dia, cada passo dado nas mãos dele. Assim era Davi. A única vez que Davi saiu da presença, foi quando ele estava lá, no terraço, olhou lá aquela moça bonita, fez tudo aquilo e acabou caindo. É quando tu sai da presença. Isso ele já ri lá na frente. Mas enquanto tu estás caminhando na presença e na dependência dele, meu amado, é ele que conduz, é ele que peleja as batalhas, as lutas, tudo é com ele. Por isso que Davi confiava fielmente em Deus e entregava todo o propósito de vida dele nas mãos de Deus, todas as lutas e batalhas. E eu dividiria em 3 fases esse salmo, amém? Do verso 1 ao 3, onde fala em primeiro lugar, dos passos que ele dá na confiança e no que ele reconhece que Deus é o pastor e Senhor da vida dele, Por quê? Porque quando ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é nada. Porque Davi era pastor de ovelhas. Davi conhecia, quando ele chamava Deus de pastor, ele se dirigia dessa forma, dizendo que o Senhor é o meu pastor. Porque ele antigamente, como pastor de ovelha, ele sabia o quanto ele zelava pelas ovelhas, o quanto ele pelejava pelas ovelhas, como ele defendia as ovelhas, como ele defendeu de urso, como ele defendeu de leão, como ele tratava, ele cuidava, sarava as feridas das ovelhas. Se alguma fugisse, se perdesse, ele ia atrás, buscasse. Assim é Deus, e ele se refere dessa forma ao Pai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amado, Deus é o meu e o teu pastor, nada vai te faltar. Não deixa nenhuma palavra te desanimar e dizer que não vai conseguir, que não deu. Esse sonho acabou. Se o teu sonho está plantado nos sonhos do Senhor, ele não acaba. E se os sonhos de Deus, o plano que o Senhor colocou na tua vida e entregou para ti, ele não volta atrás. Nós demos o passo atrás, nós duvidamos, nós balançamos, nós tememos, mas o Senhor não. Então aquilo que ele te entregou é teu. Só basta que você continue, que você persevere. E a preocupação, que tem, e o que ele tinha de certeza quando ele fala que nada me faltará? Porque no verso 2 e 3 seguinte, ele já vem dizendo que é o quê? Pastos verdejantes é o quê? O alimento. Águas tranquilas, guiando. Vara e cajado, protegendo. Refrigera a minha alma, restaurando.
Nós precisamos ter essa convicção de olhar para o horizonte da nossa vida e saber que ali na frente o Senhor tem preparado, Ele está nos conduzindo. Muitas vezes Ele está tirando nós de um lugar, de uma situação, onde ali o pasto está acabando, onde ali, ou seja, nós chegamos no limite daquele local, mas Ele está te conduzindo e tu tem que olhar lá na frente, no Senhor, ter os olhos do Senhor, que lá na frente tem pastos verdejantes, que Ele está te conduzindo até aquele local, Ele está te levando a um lugar, Ele está te guiando, Ele quer te colocar em águas tranquilas. Ele tem a vara e o cajado te protegendo de todas as setas, todos os dardos, tudo aquilo que se levanta contra você. E assim te restaurar, refrigerando a tua alma, te dando a paz que ultrapassa todo entendimento. O verso 4 e 5, que daí já seria o segundo ponto, que é o que? A confiança em meio à tribulação. Seus inimigos, fugindo de Saul, Davi ele expressava o que? A profunda confiança em Deus. Ele não se importava com o que ia acontecer. A gente sai igual no nosso dia a dia, né? Hoje não mais, mas igual o Simon que continua no trabalho policial, a gente sabe quando a gente sai para a batalha. A gente vai lá para a luta, tem uma guerra lá fora. A gente luta a luta espiritual, a guerra espiritual, e lá a gente vai para a guerra da carne, nos enchendo do Espírito para combater aquela luta lá. E a gente sabe que vai estar muitas coisas, tem muitas barreiras, muitas formas de lidar. Muitas das vezes não é nem do nosso jeito que a gente pensa em fazer. Mas está ali, tu te depara com a situação. Davi não. Davi, mesmo ele, no vale da sombra da morte, ele depositava toda a confiança em Deus. Mesmo ele sabendo que poderia morrer, ele depositava toda a confiança no Senhor. Mesmo ele sabendo que tudo podia correr para o lado negativo, mesmo onde todos pensavam dessa forma, ele não. Ele se mantinha convicto e sabendo, confiando no Senhor, nessa bondade de Deus. Ele tinha tanta fé, ele era de uma fé tão inabalável, e eu me espelho nessa fé que, mesmo diante dos seus inimigos, dos problemas, seja lá qual for, ele ainda ser aqueles que esperam no Senhor. Precisamos ter mais fé no nosso coração. Esse desejo de experimentar do Senhor. Na primeira luta, na primeira batalha, a gente já desistir, as costas, correr. Não! Aprender com enfrentar os Senhor. Senhor, manda minhas forças em ti, porque eu deposito na força do nosso braço.
Agora quer que eu nossas próprias mãos? E quando isso que eu faça, e nós muito tempo sem direcionamento. Teu filho que orar pela tua esposa. E orar. Pegou e falou: vamos dar as mãos para falou orar.
Baixa a casa. Levanta essa noite e muda isso. De chegar a tua esposa como eu não faço. Eu oro nas minhas orações todo mundo, mas de colocar a mão nela, impor as mãos nela, como autoridade na tua casa, como um sacerdote que Deus te levantou na tua casa, como um Davi que Deus levantou na família, de colocar a mão sobre o meu filho e a minha filha, e orar por eles, de entrar no quarto deles. Eu não faço isso. E hoje, além dessa ministração, é um pedido também de perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros como sacerdote, da gente ministrar e falar para pessoas e a gente não fazer na nossa casa. Falar para pessoas, ministrar, mostrar, mas a gente não faz na nossa casa. Então o que está faltando? Eu sei o que está faltando. Eu te faço a pergunta essa noite: o que falta para ti fazer isso? Quando tem algum problema, quando se levanta alguma coisa, lá esperar que a tua esposa vai levantar e vai orar e vai fazer, ela vai fazer. Mas tu vai te levantar primeiro como: eu sou o sacerdote, eu sou a cabeça da casa, eu sou o Davi dessa casa que o Senhor levantou, e eu vou orar, eu vou expulsar, eu não aceito, eu repreendo, eu não aceito o espírito nessa casa, eu não aceito contenda, não, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos levantar, homens, e vamos ser essa referência, porque daí sim, quando as pessoas olharem para a tua descendência, para os teus filhos, eles vão refletir isso que tu faz. Porque se tiver um filho menino, sabe o que vai ser? Ele vai se espelhar em ti. E se tu é um bom marido, se tu é um bom pai, um bom cristão, um sacerdote de fato, ele vai se espelhar, e ele vai ser um bom esposo, ele vai ser um bom pai, ele vai ser um sacerdote de fato. Se você tiver uma menina, ela vai se espelhar em ti, ela vai olhar, e quando chegar qualquer menino perto dela, ela vai fazer isso aqui também, ó, colocar na balança: ei filho, cai fora. Tem que ser no mínimo igual ao meu pai, espiritualmente, como cabeça, como líder, como sacerdote, no mínimo. É dali para cima. Então essa é a diferença de nós nos posicionarmos. Porque senão, meus amados, a gente vê a geração de hoje, a gente vê como está a geração de hoje, adormecida, morrendo, um pé na igreja e o outro no mundo, 2 pés na igreja e meio no mundo, 3 pés na igreja e não volta mais, no mundo, e não volta mais para a igreja. É a geração que está hoje. Vive 2 mundos, vive 2 planetas, vive 2 situações. Na verdade, quando vivemos 2 situações, 2 mundos, vivemos o mundo e Deus, a gente só vive o mundo, não vive Deus. Nós nos afastamos de Deus. Só que a responsabilidade dessa geração é nossa. É minha, pai, é tua, pai, é tua, mãe. A responsabilidade da geração futura é nossa. Então te levanta essa noite e acredita na bondade e misericórdia do Senhor. Ela se renova a cada manhã. E se ela se renova a cada manhã, essa noite ela também está se renovando. Para nós que erramos até aqui, ou para nós que meio acertamos até aqui, meio erramos, para aqueles que acertaram até aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor na tua vida. Mas para nós que precisamos ainda aprender cada dia mais, hoje é o dia, é a oportunidade de fazer tudo isso se transformar. Assim como Davi tinha essa confiança, que o Senhor tinha o poder de transformar tudo, transformar até aquela pior perspectiva. Lembro de um episódio que eu tive no quartel, há muitos anos atrás, o Simon também vai lembrar. Um vídeo rolou, 1,5 milhão de visualização, né? Vários comentários. Não me orgulho, né, Simon? Já disse a frase, né? E sabe qual era a perspectiva lá no quartel? O Vila está expulso.
Eco Villa já era, acabou, não tem como. O vídeo, tudo, não tem, aquilo dali é tortura. Todo mundo botava. Esse vídeo chegou a ser exibido lá no Cefap, que é o Centro de Formação da PM, em Floripa, como exemplo de policial que não deve ser. Depois que a turma se formou e voltou, e alguns que me conheceram, o senhor é aquele do vídeo? É, sou eu, cara, infelizmente. Eles usaram esse vídeo lá, os instrutores, como exemplo de policial que não deve ser. Mas para a honra e glória do Senhor, toda aquela perspectiva ruim, toda a tristeza, a tribulação que eu estava em casa, toda a carga que eu trouxe para casa e a minha família sofrendo junto, a bondade e misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, mudou a história, mudou o rumo, mudou o processo. Tudo foi comprovado como tinha que ser, como a vontade de Deus. E eu cheguei dia 25 de novembro do ano passado, aos 30 anos efetivo de polícia, me aposentando. Porque Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Nós é que muitas vezes buscamos a maldade, mas Ele não. Ele é bom. E hoje eu posso conviver com a minha família. Podemos com a minha família entregar o nosso tempo todo em adoração a Deus e na obra dEle, porque lá atrás Ele trabalhou, porque lá atrás eu confiei nele, e lá atrás teve joelhos dobrados, confiando no Senhor. Por isso eu te digo, meu amado, não há situação pior que seja na tua vida que não possa ser mudada e transformada pelo Senhor. Não existe ninguém perdido que não possa ser achado. Não existe ninguém ruim que não possa ser transformado. Não existe ninguém tão mal que não possa aflorar o bem com a presença do Espírito Santo no coração. Amém? Eu te convido para colocar de pé.